E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo. Passei o dia hoje preparando essas aulas. Espero que vocês fiquem satisfeitos com o resultado. Tenho certeza que eu não ficarei. Esse vídeo agora é sobre o governo Dilma e o título do texto do qual eu vou falar se chama Governo Dilma, da euforia ao desencanto. Bom, a primeira coisa que se deve fazer é pausar o vídeo, procurar os links que eu já coloquei aí no portal sobre taxa Selic, sobre demanda agregada, sobre alguns termos econômicos que vão aparecer no texto quando você for ler. Tá? Eu não vou ficar explicando tudo porque eu achei que iria ficar um vai e vem danado de assunto que na aula fica normal, mas que num vídeo fica extremamente confuso para se explicar as coisas. E o vídeo não pode ficar muito lento. Eu tenho botado muito isso na minha cabeça porque eu tenho assistido muitos vídeos e os vídeos lentos são sempre muito complicados de se ver, muito cansativos. Bom, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela governou o Brasil de 2011 a 2016. Eu estou abaixando a cabeça, logicamente, porque tem um texto aqui, um roteiro que eu já fiz previamente para eu não me perder nas minhas explicações. Realmente é uma novidade para mim. Eu sei disso, já falei e vou falar até o final, se eu ainda tiver boca. Bom, antes de começar a falar do texto especificamente, eu tenho que te explicar uma coisa, te lembrar uma coisa, aliás, que em 2008 os Estados Unidos passam por uma grande crise financeira, né? Crise do sistema de casas, a famosa crise subprime, e isso arrasta o mundo para essa crise financeira. O governo Lula, ele passou boa parte do seu tempo, de 2008 a 2010, tentando conter essa crise, como todos os países do mundo, entregando um monte de dinheiro a baixos juros para os bancos e tudo mais. Bom, quando em 2011 a presidente Dilma assume o governo brasileiro, ela vai pegar, segundo os autores do texto, um sistema mais ou menos organizado. Eu realmente tenho muita dificuldade de concordar com os autores dos textos. Apesar de eles fazerem análises econômicas muito bem apuradas, eu como historiador, eu acabo ampliando o meu universo de visão para questões outras. Então eu vejo que os meios de comunicação sempre se esforçaram muito em destacar os problemas econômicos brasileiros e, através desses problemas, atacarem primeiro o governo Lula e depois o governo Dilma. Tá? Isso não é algo inerente só ao governo do PT, claro que não, mas isso foi muito pontual nos dois governos petistas. Bom, e aí o texto passa a falar sobre as causas do fracasso. O foco principal do texto é isso. Por que a política econômica do governo Dilma fracassou? Segundo o texto. Tá? Eu concordo com isso. A política econômica do governo Dilma fracassou completamente. O Brasil está indo muito mal das pernas e talvez só uma revolução para resolver isso. Mas isso é minha opinião. Se vai ter revolução, se alguém vai fazer, não serei eu. Bom, o texto fala que o governo Dilma pegou um cenário econômico relativamente tranquilo, como eu já disse, eu discordo disso, e ao mesmo tempo ele tem um cenário internacional que lhe é favorável. Tem uma entrada de capitais estrangeiros positiva no Brasil, e o Brasil não depende muito do cenário internacional, segundo ele, tá? Segundo o texto, os dois autores falam muito disso. Bom, então onde está o erro? O que aconteceu para que essa política econômica seja tão enviesada? Segundo o texto, é que o governo
tanto o presidente do Banco Central como o ministro da Fazenda, eles focaram muito em medidas de caráter anticíclico. O que são medidas de caráter anticíclico? Bom, as medidas de caráter anticíclico são inspiradas no pensamento de um economista muito famoso chamado John Maynard Keynes. O Keynes, cujos seguidores a gente chama de keynesianistas, ele defendeu a ideia de que o governo deve sempre lutar para melhorar a economia e tem alguns instrumentos para fazer isso, tá? Esses instrumentos, segundo Keynes, eles servem para que o sistema econômico não siga o seu rumo natural, cíclico, daí o nome cíclico, e segundo ele, esse cíclico seria problemático porque o sistema econômico não vem naturalmente para um sistema de reorganização e sair da crise sozinho. Então o governo tem que tomar atitudes para que isso aconteça. Faz parte das funções do governo melhorar a economia. Bom, sobre isso depois tem uma série de textos que eu posso indicar para vocês. Aliás, eu já falei isso numa aula, num curso que eu dei o ano passado. Quem precisar do material, eu disponibilizo sem problema nenhum. Bom, mas vamos voltar ao governo Dilma, porque isso aqui está ficando muito enrolado. O conjunto de medidas do governo Dilma, entre aumento dos gastos públicos, segundo, o descontrole monetário, houve uma flexibilização do regime de metas realizado pelo governo Dilma. Isso tudo levou para um baixo crescimento e uma grande pressão inflacionária, o que desagradou o mercado. O texto basicamente é isso, eu não tenho mais nada para falar do texto. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o próprio governo Dilma. Entre o fracasso econômico do governo e a política que se vivenciou no Brasil em 2015 e depois em 2016, culminando no impeachment do governo Dilma, obviamente não pode ser atribuído apenas a problemas econômicos. O sucesso econômico de um governo ou o fracasso desse não justifica um impeachment. Tá? O impeachment passou muito mais por uma postura política e de uma não aceitação de um governo que muitos diriam de esquerda no poder. Não dá para pensar de outra forma isso. Qualquer outro governo de direita que tivesse usado as mesmas políticas do governo Dilma, políticas neoliberais, diga-se de passagem, teria sobrevivido a esse período. Porém, a elite brasileira e a direita brasileira nunca, historicamente, aceitaram muito governos ditos de esquerda no Palácio do Planalto. Ditos de esquerda porque o debate sobre se a Dilma é de esquerda ou não, ele é bem profundo e vai ficar para o fórum. Abração, eu espero estar conseguindo cumprir minhas metas aqui. Beijo a todos, tchau.